Boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje dois representantes da bancada federal do Rio de Janeiro. Do PT, o deputado Alessandro Molon. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso. E do PSD, o deputado Harold de Oliveira. Boa noite, deputado. Boa noite. Um prazer grande estar aqui. É um prazer nosso recebê-los. Na próxima semana, uma votação importante está prevista para o Congresso. O projeto civil da internet, que vai regulamentar alguns aspectos importantes da rede no Brasil. Deputado Alessandro Molon, o que está acontecendo? Por que razão, Molon, está sendo tão complicada a votação desse projeto? Ele tramita há mais de 2 anos, desde 2010? 2011. Desde 2011, portanto, há 3 anos. E, no entanto, até agora, apesar de a presidente Dilma afirmar que é um projeto prioritário, apesar, enfim, do governo sinalizar que quer a aprovação desse projeto, ele não avança e não vai à votação. O que está segurando, deputado? Bom, Ricardo, em primeiro lugar, eu queria agradecer o seu interesse no tema, porque, de fato, trata-se de um projeto de lei, o Marco Civil da Internet, que vai ser a primeira lei geral brasileira sobre a internet. A internet que existe e é oferecida comercialmente no Brasil há mais ou menos 19 anos e que agora, pela primeira vez, vai ter uma lei geral disciplinando o seu funcionamento. O que tem impedido a aprovação desse projeto tão importante é, sobretudo, o interesse das empresas telefônicas. E elas resistem à aprovação do projeto porque o projeto coloca uma série de limites nos lucros dessas empresas em benefício dos usuários. Para proteger os usuários, o projeto limita algumas práticas das empresas telefônicas que são as donas dos cabos, das fibras óticas pelas quais a gente se conecta à internet. Então elas têm resistido e tem sido uma luta difícil levá-lo à votação. Mas, sinceramente, eu acredito que nós estamos perto da votação. O projeto está trancando a pauta da Câmara desde o dia 28 de outubro, porque tem urgência constitucional e o prazo foi vencido. Por isso a Câmara terá que votar mais dia, menos dia o projeto, senão vai terminar o ano de 2014 como terminou de 2013, com a pauta trancada. Deputado Harold de Oliveira, o senhor também considera esse projeto um avanço? Não, eu tenho um ponto de vista contrário ao deputado Molon, com todo o respeito. Ele é o relator do projeto, é um dos nossos parlamentares de ponta lá na Câmara. Eu tenho o maior privilégio de estar participando com ele aqui em outras oportunidades sobre esse mesmo tema. Eu participei desde o início dos anos 90, nas definições dos primeiros protocolos de internet. Eu participei daquelas discussões na Câmara dos Deputados, quando nós decidimos que a internet seria livre. A internet não será regulamentada, a não ser a nível da acessibilidade, da conectividade, com os protocolos, naturalmente, que são internacionais, porque é uma rede mundial. A internet tem características muito interessantes. A internet, tem a fluidez, ela tem uma diversidade de malhas de acesso ponto a ponto. Quer dizer, a interrupção de uma malha não interrompe as outras malhas de fazerem a comunicação. A internet, ela é uma rede global, né? www, quer dizer justamente isso, Wide World Web. Quer dizer, é a característica fundamental. Ela tem os fluxos transfronteiras. E dentro da internet você tem provedores de conteúdo e tem provedores de acesso. O senhor acredita que a lei proposta, cujo o relator é o deputado Molon, ela de alguma maneira restringe esses aspectos? Toda lei é restritiva, nós sabemos disso. Qualquer lei é restritiva, ela cria direitos e cria obrigações, independente da motivação da lei. Mas eu acho que a oportunidade da lei é que está anacrônica. Nós não precisamos fazer essa lei agora. Veja, se a internet já estivesse universalizada, quer dizer, a conectividade estivesse universalizada, nós hoje poderíamos realmente pensar em regular alguns aspectos que não fosse pontualmente. Concordo com o deputado Molon que essa questão da neutralidade é muito importante.
e tem que ser debatida. Mas isso é um ponto. Esse projeto de lei, ele tem incoerências, porque ele trata, nessa área da conectividade, desse aspecto. Mas, em compensação, o aspecto mais importante da internet, que é o grande espaço de direitos, né, de propriedade intelectual, não trata. O assunto de propriedade intelectual ficou fora, direitos autorais não entra nessa lei. Né? Essa é uma questão. A outra questão que eu vejo que ela é inoportuna é porque nós agora que estamos tendo menos de 20% de acesso de smartphones. Então a internet ainda tem um espaço enorme para poder universalizar o acesso. Deputado Molon, o deputado Haroldo acha inoportuna a lei porque ainda não há uma universalização do acesso da internet no Brasil. Ele acha que primeiro o esforço deveria ser nesse sentido, para depois, então, se disciplinar alguma coisa. Bom, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, ele fala que é uma falha muito gritante, que é não abordar as questões de direitos autorais. Como é que o senhor vê esse tipo de crítica? Bom, eu, respeitosamente, também divirjo dos dois pontos. Eu vou explicar por quê. Primeiro, com relação à oportunidade da lei. Esse tema é um tema, por exemplo, o tema da neutralidade, é um tema que está sendo debatido no mundo inteiro. Agora, nos Estados Unidos, esse tema está sendo discutido nas cortes americanas. O Partido Democrata acaba de apresentar um projeto de lei na direção daquilo que nós fizemos aqui, garantindo a neutralidade da rede. Então, esse é um debate que acontece na Europa também nesse momento. O mundo todo está discutindo regulamentação da internet. Por quê? O pai da internet responde bem essa pergunta. É um físico britânico chamado Tim Berners-Lee. Ele diz o seguinte: alguns me perguntam se eu sou a favor de uma lei para a internet, já que ela nasceu livre. Ele diz: eu sou a favor de uma lei, sim. Quando nós criamos, ela era desnecessária. Mas agora, algumas práticas do mercado colocam em risco a própria essência da internet, a liberdade de escolha. É isso que o deputado Haroldo falou. Essas malhas que se comunicam e que uma não prejudica a outra, isso está em risco. Por quê? Porque no mundo inteiro, as empresas donas dos cabos querem aumentar os seus lucros, embora já sejam empresas que faturem muito, são das que mais faturam no mundo. Como é que elas querem aumentar os seus lucros, Ricardo? Elas querem cobrar do telespectador, por exemplo, não apenas o que elas já cobram, mas querem cobrar preços extras, dependendo do tipo de conteúdo que se quiser acessar. Então, por exemplo... Esse é o aspecto da neutralidade da rede, que é o ponto mais polêmico, exatamente, contra o qual, inclusive, o PMDB tem se colocado. Exatamente. O líder do PMDB, o deputado Eduardo Cunha, tem se manifestado contra esse ponto, que, de certa maneira, é a posição da bancada. É um ponto fundamental. Por quê, Ricardo? Porque quando nós garantimos a neutralidade da rede, nós estamos proibindo que aquele que nos vende conexão à internet, o provedor de conexão, o provedor de acesso, cobre da gente, como eles querem cobrar, um preço para você acessar só e-mail. Se você quiser baixar uma música, mais um preço. Se você quiser usar redes sociais, eles querem cobrar mais uma taxa. Se você quiser assistir um filme no YouTube, eles querem que você pague uma taxa a mais. Isso é um absurdo. O deputado Eduardo Cunha proferiu uma frase que foi reproduzida nos jornais, dizendo o seguinte: essa lei vai encarecer o acesso à internet porque as empresas vão ter que entregar um Boeing para quem quer um Fusca. Ou seja, se você quer apenas ter acesso a os seus e-mails, a empresa vai ter que cobrar um acesso mais amplo que permita download de músicas, que permite acesso de filmes, porque, enfim, ela vai ter que fazer uma entrega muito maior do que a necessidade do consumidor. Como é que o senhor vê esse tipo de crítica? É uma posição da qual divirjo frontalmente. Por quê? Como é que ele pode afirmar que manter a rede neutra que nós temos hoje vai encarecer a internet? Se nós não estamos propondo mudar, nós estamos querendo apenas garantir um direito, como é que isso vai encarecer? Na verdade, é o contrário. Se nós não proibirmos o que eles querem fazer, é que a internet vai ficar mais cara para a internet. O deputado Haroldo concorda? Não, eu concordo com o primeiro parecer, do Eduardo Cunha. Eu acho que ele tem razão. Por quê? E depois, nós não podemos mexer no modelo de competição, porque essas empresas, elas foram criadas dentro de um modelo, com a privatização, dentro de um modelo de competição. Tanto que se criam regras para que umas não tenham hegemonia sobre as outras. Essas regras existem. E isso vai alterar o modelo do negócio, no meu entendimento. Então, essa é uma questão. Eu concordo que estão discutindo a neutralidade em todo o mundo, pontualmente. Não tem ninguém fazendo uma lei completa como essa, com 25 artigos, com dezenas de incisos,
que vai realmente criar em alguns O senhor pontos falou que a lei tem incoerências. contradições. Quais são as contradições da lei? A lei tem contradições. Por exemplo, ela quer ser uma lei principiológica, de princípios. No entanto, ela define detalhes em certas posições, nós vamos chegar lá daqui a pouco, a questão, por exemplo, dos data centers instalados dentro do país. Ela estabelece detalhes. E nesse caso, inclusive, é mais uma querer, se ela é principiológica, ela ainda atribui ao Poder Executivo competência para, por decreto, definir ou não definir se os provedores ficam ou não ficam dentro do governo, dentro do país. Isso contraria todo o nosso modelo econômico de mercado. Deputado Molon, essa questão do data center não foi, digamos, não teve origem na questão da espionagem da presidente Dilma e da Petrobras, que foram espionadas pela agência americana, de segurança americana, e, portanto, a partir daí o governo brasileiro passou a defender a instalação de data centers no Brasil. Fala-se que isso também oneraria os provedores internacionais, porque teriam que fazer um alto investimento no Brasil para manter a operação no país. Como é que o senhor vê esse tipo de observação? E há também aqueles que dizem que seria inócua essa medida porque se buscaria uma outra forma de espionar, ou seja, haveria uma necessidade de um investimento muito grande e há uma dúvida enorme quanto à segurança dos resultados. Vamos tratar desse tema, mas antes eu quero responder a uma questão que o deputado Haroldo colocou, que é a impressão que nós temos de que há competição livre nesse mercado no Brasil. É parcialmente verdade, nos grandes centros urbanos até há. Mas mais de 2.000 municípios só tem um provedor de banda larga oferecendo serviço. Em mais de 2.000 cidades brasileiras... Não há nem competição. Não há competição, ou seja, se você não estabelece regras, como as empresas telefônicas querem, ausência de regras, o que vai acontecer? O internauta fica entregue às garras da empresa que é a única que oferece banda larga. Percebe? Quer dizer, aí eu acho, com toda franqueza, é fundamental ter uma lei que estabeleça regras, porque entre forte e fraco, a liberdade, a ausência de regras é opressora. Você não pode pegar um menino de 18 anos e um de 9, botar um doce na mesa, fechar a porta do quarto e dizer, entendam-se, vocês vão decidir com quem vai ficar o doce, e sair fora. Por quê? Porque é claro que o mais forte, se não for generoso, vai tomar o doce do mais fraco. No mercado de internet, se não tiver uma lei que proteja o internauta, ele acaba ficando nas garras do provedor de conexão que faz o que quer com seus dados. Todos nós estamos sendo bisbilhotados, não é só pela agência de segurança norte-americana. Também fomos, e vamos falar do data center daqui a pouco. Mas hoje não há regra que proíba que o provedor de conexão analise a nossa navegação e venda, Ricardo. O que é que você anda pesquisando na internet? Se você pesquisa material esportivo, que venda para uma empresa de material esportivo a informação de que o Ricardo Bruno vive procurando tênis de corrida, por exemplo. Isso é o que eu conto. Quem disse que você quer? Eu vou fazer um rápido intervalo, mas o senhor, não, quando voltarmos, o senhor então contrapõe a argumentação apresentada aqui pelo deputado Molon. O Jogo do Poder volta em 1 minuto.